assunto é com Murilo Rocha. E aí, Murilo? Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Pois é, mais uma manhã complicada aí no trânsito de Belo Horizonte, né? Com acidentes, mortes, enfim, super complicado. A gente fica esperando por soluções e ontem a gente até comentou aqui, né? Que das obras priorizadas aí pelo governo de Minas Gerais para o programa de aceleração do crescimento do governo federal, que deve ser apresentado em agosto, e são quase todas, aí 9 das 13 são obras viárias, né? Envolvendo obras viárias. E a gente foi com a expectativa, inclusive, de uma obra viária que foi prometida pelo governo de Minas Gerais, que é a questão do Rodoanel, né? Esse que poderia resolver parte dos problemas que acontecem, que são graves aqui no anel rodoviário de Belo Horizonte também. Impacta em toda a cidade e na região metropolitana. Então essa é uma outra obra, logicamente ela não está no PAC, porque é uma obra prevista para ser feita com recursos estaduais, governo estadual, por isso ela não compõe aí esse pacote do PAC, mas acaba que, né, é importante a gente fazer esse link também, que é uma obra aí prometida, inclusive para sair com parte desses recursos das tragédias aí de Brumadinho e Mariana, prever recursos para essa obra que seria depois concessionada, né? Passaria por uma concessionária para administração. Então, a gente precisa desses investimentos, né? Em obras. Belo Horizonte, eu falei isso há pouco tempo, né? Belo Horizonte, quanto tempo Belo Horizonte não vê uma grande obra, né? Uma obra de grande porte. As últimas foram todas relacionadas à questão de chuvas e tal, mas obra viária mesmo, de impacto, né? Que muda a vida da cidade, um grande planejamento, uma mudança de planejamento. Há muitos anos a gente não vê uma obra de impacto e o resultado disso acaba sendo não só problemas no trânsito de engarrafamento, tudo, mas também de acidentes. Claro que a gente sabe que os acidentes também têm outras características e outras causas, né? Imprudência de motoristas, inabilidade, tem uma série de outros problemas. Na verdade, são as maiores causas dos acidentes, na verdade, são causas aí humanas, né? São imprudência, inabilidade, motoristas embriagados, enfim, uma série de problemas. Mas também obras viárias a gente sabe que ajudam e muito a reduzir esse número. Basta a gente citar aquela área de escape que foi 2 anos que ela está funcionando ali no anel rodoviário. 1 ano, né? Foi quando o FUAD assumiu, ele inaugurou uma obra que vinha sendo feita 1 ano e pouco, aí 1 ano e 5 meses talvez. É uma obra simples do ponto de vista da engenharia, né? Se você criar uma área de escape, olha ali quantos acidentes ela já evitou, né? Quantos caminhões já usaram, e ônibus e até veículos também de passeio já usaram aquela área de escape para evitar acidentes geralmente trágicos, que é no trecho de descida, né? Do anel rodoviário de Belo Horizonte. Então você vê uma intervenção simples que já resultou aí e muito em prevenção. Então esse é um assunto que eu queria falar, assim, da necessidade da gente continuar investindo em obras viárias em Belo Horizonte. É claro que há vários outros componentes disso, educação do motorista, como eu disse, né? Talvez um desincentivo também do transporte particular e investimento no transporte público. Aí é uma questão ainda, né? Aí passa por mais investimentos ainda, que nós estamos falando de metrô, de uma série de outras coisas, né? Da melhoria da qualidade do transporte público. Este é um outro problema, mas que tem que ser discutido e também está nesse vazio de investimentos há muitos e muitos anos. Então, quando a gente vê hoje, né, acidentes com morte, trânsito todo parado e tal, a gente sempre remete a problemas estruturais, né? Que a gente vive aí enxugando gelo, né? Fazendo pequenas medidas paliativas, mas que não resolvem nem absorvem todos os problemas que temos aí diariamente, né, no trânsito da capital e da região metropolitana, né? E parece meio abandonada aí, vou te falar, pelo governo do estado aí, a região metropolitana, né? Falta de investimentos e a capital também, né? O prefeito de Belo Horizonte, a gente já citou aqui, Fuad Lomba, ele tem uma declaração sempre que ele acha que o trânsito de Belo Horizonte é problemático, mas nada demais se comparado a outras cidades, né? Muito ruim essa perspectiva, né, de análise, né? Porque as outras cidades que ele compara são cidades com trânsito praticamente nem anda, né? Mas mesmo assim são cidades onde há opção melhor de transporte público que Belo Horizonte. Vamos pegar São Paulo, Rio de Janeiro, que tem o trânsito pior, mas que há opções melhores de transporte público. Estou falando aqui de metrô e até também do sistema de ônibus, que, por exemplo, no Rio de Janeiro funciona melhor que aqui
em Belo Horizonte. Então, a gente precisa ir muito de investimentos. Esse é um assunto que queria ainda rapidamente passar para uma outra pauta que a gente já falou aqui também nos nossos comentários, no nosso programa, que é a questão do censo demográfico do IBGE. Vamos lembrar que aqui em Belo Horizonte, por exemplo, o resultado final do censo acabou derrubando um projeto de lei que previa, um projeto de autoria do próprio Legislativo, que ele previa um aumento de um vereador. Não sei se você se lembra, a Câmara queria aumentar e aprovou esse aumento de um vereador já para começar na próxima legislatura. Mas quando saiu essa mudança da Câmara baseada na previsão do censo demográfico do IBGE. Mas quando saiu o resultado, o resultado foi contrário, né? Belo Horizonte é perdido população, ou seja, esse projeto da Câmara teve que ser derrubado e Belo Horizonte não vai ganhar mais um vereador. Mas em razão do censo, dos resultados desse mesmo censo, um deputado federal de Santa Catarina está propondo alterações nas bancadas dos deputados federais, né? 7 estados pela conta aí do projeto dele, 7 estados ganhariam novos deputados federais, 7 estados perderiam deputados federais e 12 permaneceriam intactos, né? Com o mesmo número aí, a bancada estaria no mesmo número. Minas Gerais está na turma que ganharia um deputado federal, ou seja, Minas teria direito a um deputado federal se esse projeto avançar, né? Baseado aí esse novo censo demográfico, ou seja, Minas Gerais, que tem a segunda maior bancada na Câmara dos Deputados, passaria de 53 para 54 deputados federais, aumentaria um. A maior bancada é São Paulo, que tem 70 deputados federais. Agora, alguns casos aí teriam impacto grande, Lucas, Luciano, ouvinte. Por exemplo, o Rio de Janeiro perderia 4 deputados federais por esse novo projeto aí. Se eu não me engano, o Rio tem 37 ou 38, cairia aí para menos de 35 deputados federais, ou seja, o Rio perderia 4 deputados federais. Um número expressivo, né? Para um estado economicamente e socioculturalmente muito importante. Então, a gente não sabe, alguns estados do Nordeste também ganhando, o Amazonas é o que mais ganharia, o estado do Amazonas ganharia 2 parlamentares, passaria de 8 para 10. Então é interessante essa mexida nesse tabuleiro, porque isso significa representatividade, né? Na hora de votações, na hora do pleito, né? Apesar que a nossa bancada, a bancada mineira, vamos lembrar que é uma queixa do estado, né? Apesar de ser a segunda maior, ela não consegue votar de forma coesa, aprovar projetos de interesse para todo o estado. Costuma ser uma bancada muito rachada, né? Até a questão das emendas também, né? Cada deputado puxando para sua região, como Minas é um estado muito grande, e acaba que nunca se consegue desenvolver grandes projetos através de emendas de deputados mineiros, ao contrário do Nordeste, por exemplo, onde os deputados tendem a se unir na hora de aprovar projetos e destinar emendas, né? Eles, de certa forma, eles acabam conseguindo ter, lógico, né? Nós estamos falando de uma região, o Nordeste não de um estado, mas eles tendem a se unir na hora de votações importantes e destinação de emendas. Aqui, no caso de Minas Gerais, esses 53 deputados geralmente têm muito pouca união, cada um puxa para o seu lado. Em Minas aí tem pouca força, por incrível que pareça, na Câmara dos Deputados, mesmo tendo a segunda maior bancada, né? Já teve em outros momentos, já teve mais expressivos, né? Já teve um presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Aécio Neves, antes de ser governador, lá no ano 2000, foi presidente da Câmara dos Deputados, né? Já teve mais influência aí no Legislativo Federal. Então, esse aumento de um deputado federal não necessariamente aumenta a representatividade, lógico, né? Um deputado a mais, mas não necessariamente traz benefícios políticos para o estado. Isso não é garantia, né? Acho que Minas tem que entender melhor aí como a bancada, acho que ela teria que se entender melhor, talvez fazer um rodízio aí de priorização de projetos, de emendas, e não cada um ficar esticando para o seu lado, para a sua região, porque aí geralmente tende a diluir a força dos representantes no Parlamento Federal. É isso, Lucas, Luciana.